Olá, eu sou Alan Maia, editor do site Manchete Espírita, e tenho a honra de trazer para vocês hoje mais uma entrevista da série com os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado de hoje é o Tarcísio Mota. Ele é historiador, mestre e doutor em História, professor. Atualmente exerce o mandato de vereador aqui pelo município do Rio de Janeiro e assumiu o compromisso, o desafio, na verdade, da corrida ao governo do estado do Rio pelo PSOL. Tarcísio, uma grande honra, agradeço a sua gentileza, a disponibilidade para conversar com a gente. Eu é que agradeço a vocês a possibilidade de estar aqui conversando, com os eleitores. O nosso maior desafio, nosso primeiro desafio é que a maior quantidade de pessoas saiba das nossas propostas, da nossa candidatura, da nossa história. Então, desse ponto de vista, estar aqui podendo conversar com vocês é fundamental para que a gente possa levar as nossas ideias o mais longe possível, mostrar que o Rio tem jeito e que as pessoas têm alternativa, não precisam ficar desesperadas com aqueles que são sempre apresentados como os principais candidatos, que existem alternativas importantes no Rio de Janeiro e nós, sem dúvida alguma, somos uma destas alternativas e a gente quer pelo menos que o eleitor saiba das nossas propostas para que ele possa escolher conscientemente. Muito bem. Fala um pouquinho para a gente, Tarcísio, a sua história de vida pessoal, de onde você vem. Sei que você é petropolitano. Isso. Conta um pouquinho dessa história da sua infância, família, dá esse contexto. Eu sei que isso muitas vezes foge até das entrevistas tradicionais, mas a gente gosta de explorar um pouquinho dessa história. Eu nasci em Petrópolis, eu vivi em Petrópolis até os 18 anos. Fui aluno de escola municipal, da Escola Municipal Rotary, no Quarteirão Brasileiro, na entrada ali do Quarteirão Brasileiro. Depois fui aluno do Colégio Estadual Dom Pedro II, o que também era chamado de CENIP, lá em Petrópolis. Trabalho desde os 14 anos, eu trabalhei numa marcenaria em primeiro lugar, depois fui trabalhar num laboratório de prótese dentária, então eu entregava dentadura em consultórios médicos, consultórios dentários lá no centro de Petrópolis, enquanto estudava à noite, trabalhava durante o dia, e aos 18 anos resolvi ser historiador. Eu era de grupo de jovens de igreja católica, fui da pastoral da juventude, isso despertou em mim a vontade de mudar o mundo, de transformar a realidade e resolvi ser professor, ser historiador. Então aos 18 anos eu fiz vestibular para a UF, para a Universidade Federal Fluminense, tive a sorte de passar, e aí me tornei um professor de história e um historiador. Fiz graduação, mestrado e doutorado na UF e comecei essa linda jornada, desafiante e fantástica jornada de ser professor de história. Dei aula em São Gonçalo, dei aula em Itaguaí, dei aula em vários lugares aqui no Rio de Janeiro, Botafogo, Penha, Leblon, dei aula em Caxias durante muito tempo, lá inclusive fui diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação e meu último trabalho como professor, o qual eu ainda sou, estou apenas só de licença, foi no Colégio Pedro II, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, colégio famoso, importante, colégio federal. E nesse meio do caminho fui candidato a governador em 2014, tendo ficado em quinto lugar com 712.734 votos. Depois fui candidato a vereador só na cidade do Rio de Janeiro, com mais de 90 mil votos, o segundo vereador mais votado. E agora sou novamente candidato a governador para apresentar uma alternativa real, progressista, republicana para o estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Você falou da sua dedicação do movimento católico, de pastorais. Esse é o gancho para a militância política? Como é que foi essa transição? Em que momento a política partidária eleitoral surge na sua vida? Conta também para a gente essa transição, ótimo, esse caminho. A partir dos grupos de jovens de igreja, nós fazíamos aquelas campanhas que ainda são muito comuns diante da desigualdade, as campanhas do agasalho, a campanha do agasalho, a campanha do quilo. E isso faz com que um adolescente, um jovem, que foi o que aconteceu comigo, que ao se deparar com a desigualdade social, com a pobreza extrema, a gente fica muito angustiado, E aí, sem dúvida alguma, as leituras que vieram pela teologia da libertação, nos grupos de jovens da pastoral da juventude, me fizeram entender um pouco mais isso. E aí você tem, ao mesmo tempo, foi um momento daquela campanha contra a fome pela vida do Betinho. Eu fiz parte daqueles comitês, etc. E aí acabei me filiando ao Partido dos Trabalhadores, lá pelos idos de 1991, 92, o período que eu me filio ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, e até tenho uma vida muito mais de militância nesses movimentos.
Quando eu venho para Niterói, minha militância começa muito no movimento estudantil, na defesa já da universidade pública, nos enfrentamentos ao governo Fernando Henrique Cardoso, as tentativas de privatização, e aí a militância vai aumentando. Eu nunca fui no PT um militante partidário muito forte. Eu fiz campanhas muito importantes no PT que eu tenho muito orgulho. Uma das que eu mais me orgulho é a campanha para prefeito do Rio de Janeiro, do Chico Alencar, em 1996. Né? Mas um pouco depois, na campanha de 98, quando a direção nacional do PT obrigou, né, ao PT aqui do Rio de Janeiro a abrir mão de uma candidatura a governador do Vladimir Palmeira e impôs a Benedita como vice do Garotinho, né, do Garotinho que agora disputa contra mim. Eu me afastei do PT, né, eu continuei votando nas eleições presidenciais, votei no Lula tanto em 94, quanto em 98, quanto em 2002, mas me afastei da política partidária. No momento em 2004, 2003, quando o governo Lula começa a fazer a reforma da Previdência e utiliza os mesmos métodos da velha política que a gente criticava tanto, e aí há o processo de ruptura de alguns parlamentares e de construção de um novo partido dessa ruptura, que é o PSOL. Eu me integrei nesse processo de fundação do PSOL, no momento inclusive de acreditar que nós precisávamos reconstruir a ideia de um partido de esquerda, de um partido que acreditasse que as eleições são importantes, mas não são o único caminho para a transformação da realidade, um partido nas lutas sociais. E aí a minha militância, que já era muito forte no sindicato dos professores, se tornou também uma militância partidária, muito preocupado com a formação política, com a questão da construção de um partido radicalmente democrático e que nunca mais acontecesse o que tinha acontecido dentro do PT. Intervenções dessa forma para impor candidaturas e, ao mesmo tempo, se render às práticas da velha política, às práticas do toma lá da cá. Isso para mim é o caminho para a corrupção, é o caminho para a desgraça toda que a gente está aqui. Aquela lógica e esse sonho, governabilidade. Exatamente, que é um tema importantíssimo, que depois a gente pode até conversar como ele, mas que dá um nome bonito, né? Governabilidade. Na verdade é o toma lá da cá, isso não pode acontecer. E aí da recuperação desse sonho importante, e aí o PSOL se tornou esse partido ainda frágil, ainda pequeno, mas com um projeto muito generoso, num desafio de dizer que é possível ter um caminho diferente do caminho que levou o PT ao poder e à degeneração. E a gente precisa, de uma certa forma, continuamos construindo este caminho agora, com as nossas candidaturas, com os nossos projetos, com todo respeito à militância do PT, que ainda está lá, que ainda acredita, com todo respeito ao processo, né, que eles vivem lá, mas no sentido de um partido muito mais democrático, que ainda acredita na transformação, que disputa as eleições, mas está percebendo que o fim, a eleição não é fim, não é objetivo, é instrumento. Perfeito. Isso é fundamental. Perfeito. E nessa lógica, a gente falou aí de governabilidade, do toma lá da cá, você está aí se aproximando da metade do mandato como vereador do Rio de Janeiro. Qual é o balanço que você faz? Qual é essa experiência parlamentar? Quais enfim, os pontos ou os momentos mais marcantes, as principais lições que você tira desse período? A primeira lição, Alan, é que é mais difícil do que parece. Enfrentar aquela galera que, doida por cargos, não se convence por nenhum argumento. É muito difícil isso. Acho que as pessoas hoje estão tão enojadas da política, elas acham que a política é algo ruim, porque elas só veem essa parte que muitas vezes é a maioria. Eu entrei lá como vereador para te dar um exemplo, que são as lições que a gente vai aprendendo. Aí veio uma mensagem do Poder Executivo para pegar um empréstimo, a prefeitura se endividar, pegando o empréstimo. Aí eu fui querer saber, mas para que vai ser usado esse empréstimo? Aí tinham lá várias desculpas, inclusive que usar em creche. Eu falei, para creche, ótimo, né? Precisamos construir creche. Mas aí, fuçando, a gente descobriu que a grande maioria do empréstimo, quase 80% dele, ia para pagar uma dívida que o Porto Maravilha, que é uma região aqui do Rio de Janeiro que foi reformada, tinha com o BNDES. E que isso precisava ser pago para que outro empréstimo fosse liberado. Só que o problema é que o dinheiro não ia ser para cobrir um erro político da administração passada, que fez uma negociata do mercado financeiro e deu um prejuízo enorme ao povo do Rio de Janeiro. Então o empréstimo era muito nebuloso, e quando a gente descobriu isso, nós fomos explicar a todos os vereadores. Fiz um discurso na Câmara, eu me lembro até hoje, que todos os vereadores começaram a prestar atenção, porque nenhum deles tinha percebido que aquele empréstimo era tudo isso. E aí todos eles entenderam o que eu tinha falado, que aquele empréstimo era um absurdo.
todos eles, a grande maioria votou a favor do empréstimo. A cidade ficou mais endividada para garantir mais lucro para banqueiro, numa jogada do mercado financeiro horrorosa. E o que isso significa? Que é muito difícil estar ali, que a gente precisa mudar de verdade, precisa ter mais participação social, precisa ter mais transparência. Mas tem uma outra coisa que também foi muito boa na minha trajetória de vereador. Nós conseguimos integrar uma CPI dos ônibus aqui. Então, um escândalo que prendeu os grandes empresários de ônibus, nós propusemos uma CPI, eles fizeram uma manobra, a gente brigou, não vou contar nos detalhes porque é muito detalhe, mas eu consegui entrar nessa CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito para investigar. Os outros vereadores não estavam muito interessados em investigar, não. Mas a gente, com os poderes que uma CPI dá, fizemos requisições dos documentos, botamos uma galera para estudar, pedimos apoio ao pessoal das universidades, fizemos muita coisa, trabalhamos muito e descobrimos cada maracutaia que você não tem ideia. Fizemos um relatório de mais de 300 páginas, que o pessoal pode procurar lá no nosso site e vai achar, se quiser olhar. E nós provamos que no momento em que foi feita a concessão de ônibus aqui na cidade do Rio de Janeiro, foi assinado um contrato com os vários consórcios, com os 5 consórcios no Rio de Janeiro, que entre a proposta que eles apresentaram para ganhar a licitação e a realidade que aconteceu, tinha uma diferença de mais de 3 bilhões de reais a favor dos empresários. Foi dinheiro que saiu do bolso dos trabalhadores para ir para o bolso desses mega empresários. Não é um empresário que tem uma birosca da esquina, é um empresário bilionário do andar de cima. E isso tudo além do lucro que estava no contrato para ele. Porque a gente descobre que o problema nessa história toda do Estado não é que você tenha, por exemplo, uma concessão, um serviço público, que tem lá um contrato que o cara vai ter 8,5% de lucro no prazo de 20 anos. O problema é que ele quer sempre muito mais. Para te contar uma historinha, para ver como é que é isso e como a gente vai descobrindo como está aqui. Tem uma empresa aqui no Rio de Janeiro chamada Viação Verdun. Ela aluga uma garagem da Verdun Imobiliária. O dono da Viação Verdun é o Jacó Barata Filho. O dono da Verdun Imobiliária é o Jacó Barata Filho. Ele assina o contrato como locador e locatário, o mesmo contrato. E ele paga para ele mesmo R$500 mil todo mês pela garagem que é dele mesmo. Estipulado o valor por ele mesmo. E é um valor superfaturado. Mas por que ele faz isso? Porque toda vez que o lucro dele estiver acima de 8,5%, a passagem tem que baixar, que é o contrato que ele assinou. Então ele precisa esconder o lucro dele. Como é que ele esconde o lucro dele? Fazendo ele pagar para ele mesmo o preço superfaturado pela garagem. Operacional. E aí a gente descobre isso e fala assim, cara, não é possível, né? Vamos ter que fazer alguma coisa. Não é possível que os vereadores vão deixar... Nosso relatório de 300 páginas foi derrotado, perdemos por 3-2, 3 vereadores votaram contra e 2 era só na própria CPI. Então isso me leva a fazer o seguinte: primeiro, que as pessoas têm razão quando estão com raiva da política. Segundo, que a gente precisa mudar o mais rapidamente possível. De que se as pessoas soubessem essas coisas, elas iam... Só que elas precisam perceber que nem todo mundo é igual. Eles querem, os mafiosos, querem que a população pense que é todo mundo igual. Mas existem pessoas que estão lutando contra isso. Falei do Chico Alencar aqui, é vereador há um tanto tempo, tá sempre na luta a favor dos trabalhadores. A gente podia citar vários outros, né? E a gente está na luta. Nós temos uma bancada lá de 6 vereadores que luta o tempo inteiro. Então a gente precisa conseguir convencer a população de que eles é que querem que todo mundo ache que tudo é igual, que tem alternativa, que tem chance, que tem novidade. Você falou aí de confiança, né? Reconquistar a confiança. A nossa próxima pergunta, que é a sequência da nossa conversa, vai nesse sentido. A confiança da população, mas mais do que na população, eu diria de todos os atores da sociedade, nas instituições do Estado do Rio de Janeiro. O desafio é grande, a corrida eleitoral, uma vez eleito. Como, diante de um caos que se espalha e de desmandos e de escândalos de toda a ordem, permeando o Estado em diversas esferas, como você imagina cumprir ou superar esse desafio de reconquistar a confiança das pessoas, das empresas, enfim, da sociedade, para as instituições do nosso Estado? Acho que tem 3 palavras fundamentais para responder essa tua pergunta, Alan. A primeira delas é ética. A gente precisa governar com ética. E é preciso ser muito claro nisso. As pessoas vão precisar ver, desde o primeiro dia do nosso governo, desde antes da transição, que nós somos éticos, que nós somos sérios.
que não há essa história da gente relativizar uma coisa que é importante para a população e para os trabalhadores, que a gente não vai ceder às chantagens do poder e daqueles que querem se manter no poder. Então a ética é um elemento fundamental. Segundo elemento fundamental, a transparência. Um governo transparente é um governo fiscalizado por todo mundo. O Rio de Janeiro hoje, o estado do Rio de Janeiro, é o penúltimo num ranking de transparência publicado por uma instituição que testa a transparência em todos os entes federativos da Federação do Brasil. A gente precisa dar transparência aos dados, às fontes, aos contratos. E dar transparência não é botar o orçamento na internet e fazer com que as pessoas tenham que entender isso. Não, é traduzir isso para as pessoas percebam qual é o tamanho da gravidade do problema, de onde está vindo o dinheiro, para onde está indo o dinheiro. São todos elementos fundamentais. Você sabe, Alan, que tem uma carreira, aqui no estado do Rio de Janeiro, você tem servidores concursados para essa carreira já, poucos, mas eles existem, estão desvalorizados. É a carreira dos gestores públicos. Eles têm inclusive uma associação, a chamada Gest Rio, que está trabalhando com isso, que tem propostas tão interessantes. A gente quer pegar a transparência e transformar não numa exceção, numa regra. Então, ética, transparência. E o terceiro elemento é participação social. Perfeito. As pessoas vão recuperar a confiança nas instituições quando elas participarem das decisões das instituições e perceberem que a sua opinião, que a sua participação fez a diferença. Tem um grande amigo meu lá de São Paulo, o Safatli, Vladimir Safatli, que é do PSOL, inclusive, em que ele, durante o tempo, ele chegou a ser pré-candidato ao governo de São Paulo. Ele dizia uma coisa importante: governar, para nós da esquerda, para nós socialistas, não é dirigir as pessoas, é dar a possibilidade que as pessoas dirijam a si mesmas, é dar a possibilidade que as pessoas tenham possibilidade de participação. Essa é uma questão importante para nós. Então, ética, transparência e participação popular são os três elementos que podem conferir novamente credibilidade às instituições do Estado. As pessoas precisam ver que a gente é diferente antes da campanha, durante a campanha e na hora do governo. Perfeito. Vamos entrar agora num momento mais programático da nossa conversa, tendo em vista 4 pontos que a gente tem passado eles com todos os candidatos e que refletem as expectativas e os anseios, as preocupações da população de uma maneira geral, que são segurança pública, saúde, educação e desenvolvimento econômico. Ótimo. Né? Vamos começar pelo primeiro, que parece ser realmente o mais grave e aquele que mais mobiliza e mais traz um sentido de aflição, de preocupação, que é a segurança pública do nosso Estado. Quais são as suas ideias e propostas para essa área? Primeira coisa que a gente precisa entender, que o que a gente está fazendo agora está errado. Não tem jeito. Nós estamos agora sobre intervenção federal, que é uma intervenção que chamou o Exército para cuidar da questão da segurança pública. Neste momento em que nós estamos fazendo a entrevista, está acontecendo uma mega operação que está envolvendo 4.200 homens do Exército, né, levando o terror e o enfrentamento para mais de 500 mil de pessoas na cidade do Rio de Janeiro. E a consequência disso não é mais segurança. Esta é uma grande questão. Segurança é garantir a vida, não produzir morte. Essa política de confronto que a gente está vivendo está matando gente o tempo todo. A polícia mata no Rio de Janeiro 4 pessoas todo dia. E morre um policial a cada 2 dias. E perdão da interrupção, é pobre matando pobre? É pobre matando pobre. Criminalização da pobreza. É negro matando negro. Perfeito. Não funciona. O que mata as pessoas na favela, sejam elas o policial, seja ele aquele que está envolvido com o tráfico, ou seja aquele que foi alvo de bala perdida? É o fuzil, é a arma. Como é que está a apreensão de armas? Como é que está o combate ao tráfico de armas no Rio de Janeiro? Absolutamente sucateado. A maior apreensão de armas na história do Rio de Janeiro não foi feita em nenhuma favela. Foi feita no aeroporto do Galeão. Perfeito. E o maior traficante de armas não estava no Alemão, na Penha ou na Maré, que é onde está o Exército agora. Estava em Miami. Ele tem que lavar dinheiro, custa 50 mil reais um fuzil. Aquele menino pobre que vai morrer baleado pelo Exército, de chinelo, sem camisa, tem 50 mil reais para dar um fuzil? Tem alguma coisa errada. Se a gente não perceber os esquemas de lavagem de dinheiro,
ali. E aí o que você vai fazer? Você precisa pegar o orçamento da segurança, você vai olhar, o que você vai fazer? Vai comprar mais um helicóptero blindado para servir de base de tiro para ficar tirando na favela? Ou você vai investir, por exemplo, em equipamentos de escuta telefônica, de rastreamento, para poder quebrar, inclusive, o sigilo bancário desses caras que lavam dinheiro, para entender de onde está vindo e para onde está indo o dinheiro do tráfico de armas? A gente precisa fazer a segunda coisa. É preciso usar a inteligência, a investigação, a prevenção. Hoje no Rio de Janeiro você tem duas polícias, uma não conversa com a outra. Tem uma polícia que é feita para investigar, mas ela não consegue investigar. De cada 100 homicídios no Rio de Janeiro, apenas 8 são investigados e apenas 4 são resolvidos. Significa que 96 pessoas, 96 crimes não são sequer solucionados. E você não prendeu ninguém que matou uma pessoa, que é um dos crimes piores. Então parece que você não está prendendo. Mas por outro lado, a população carcerária não para de crescer. Cresce absurdamente. Por quê? Porque você está prendendo com a outra polícia, que é a polícia militar, que não investiga. A polícia militar só prende em flagrante. Onde é que ela faz flagrante? Na favela. É o tanque na porta, é o blindado, etc. Aí ela vai, prende. Mas não prende quem está investigando. E aí? Você prende quem vigia. Você trata o favelado como inimigo e a favela como território inimigo. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Você está prendendo, matando e não está resolvendo. Então você precisa substituir. Ah, mas então o que a gente faz? Bom, o combate, prioridade ao combate do tráfico de armas. 2, integração entre os órgãos de segurança. 3, controle externo das forças policiais. 4, protocolo de ação para as operações militares, para que a gente possa diminuir aqueles que morrem. Esse é um elemento fundamental da segurança. São 4 medidas de curto prazo, de médio prazo. É preciso reformar os estatutos, é preciso reformar a polícia, inclusive ouvindo os próprios policiais, dando condições de trabalho para eles. 6, é preciso fazer um gabinete integrado de segurança pública para combater as milícias, que hoje já controlam mais território do que o tráfico de drogas. E por aí vai. Tem muita coisa sendo pensada na área de segurança pública, mas ou você muda a lógica, ou continua fazendo mais do mesmo e continua morrendo as pessoas. Então, acho que para a segurança, se deixar, eu falo aqui 3 horas sobre segurança pública. O tema é mais do que importante, ele é emergente. Exatamente. E complexo. Exatamente. Né, o seu processo de reversão desse quadro. A questão da saúde. A gente vive um verdadeiro caos no sistema, um subfinanciamento, e isso repercute no dia a dia da população. Como enfrentar isso? Então, a primeira coisa é que um governador... Nós temos 2 governadores que são responsáveis primeiros por esse caos que está aqui. Um deles está preso, é o Cabral. O outro é um ex-governador em exercício, porque o Pezão não governa mais. E ele conseguiu a proeza de gastar em saúde quase a metade do mínimo que ele era obrigado a gastar. A Constituição manda que ele gaste 12% do orçamento. O orçamento caiu, mas ainda assim tem que gastar 12%. Ele gastou 6,5%. É quase metade do mínimo. Aí as pessoas estão morrendo. Aí as pessoas que têm câncer estão morrendo porque não tem atendimento. Aí as pessoas que têm uma questão de uma fratura ficam meses e meses para conseguir uma cirurgia. E eu não estou dando esses exemplos por acaso, não. Esses são exemplos daquilo que é dever do Estado. Porque nós todos sabemos que saúde se resolve quando você valoriza a atenção básica, a atenção primária. É a clínica de família, é o médico de família, aquele que vai permitir a coisa da prevenção. Mas é papel dos governos estaduais aquilo que nós chamamos de média e alta complexidade. É a situação onde o cara já teve um problema de fato, que precisa de um hospital, precisa de uma cirurgia, precisa de um atendimento, de uma doença grave, e ele não está tendo. E aí, essas são questões fundamentais. A gente precisa fazer o que com o Estado? Bom, primeiro esse negócio, o mínimo é mínimo, precisamos até investir mais. Verdade. E mais do que isso, qual é o grande problema? Porque mesmo quando o governo Cabral e Pezão investiam o mínimo, os 12%, grande parte do dinheiro ia para as OSs. As organizações sociais, elas foram apresentadas pelo Cabral como se fosse pelo Sérgio Cortes, como se fosse a saída para a burocracia do serviço público. Viraram um ralo por onde escoou o dinheiro da corrupção e as pessoas não tiveram atendimento. As UPAs eram uma fraude. Elas deram um alívio para as pessoas no primeiro momento, mas elas não resolviam, porque elas nem eram atendimento de emergência, nem era atenção primária, nem era atenção de média complexidade, e não resolvia o sistema. O Sistema Único de Saúde é um sistema, precisa funcionar dessa forma. Nós precisamos investir
mais do que o mínimo. Precisamos investir principalmente na retomada do controle público, o fim das OS, que nós não vamos acabar por decreto. Preciso ter uma transição, ninguém vai deixar nesse processo, mas é preciso substituir isso, fazer o plano de carreira dos servidores, que hoje economizaria dinheiro, ele está aprovado na LERJ, foi vetado pelo Pesão, e garantir esses atendimentos de média complexidade olhando o território. A gente precisa olhar o mapa, e aí precisa garantir, por exemplo, atendimento de câncer, atendimento para a questão das fraturas, de ortopedia, em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. É preciso integrar os hospitais e garantir. O primeiro passo para isso é voltar a ter dinheiro para investir em saúde. Perfeito. Próximo item, educação, uma área onde você conhece muito bem. Pois é, educação. Nós temos uma questão seguinte. Eu sou professor do Colégio Pedro II e fui professor da rede estadual. O Colégio Pedro II aprova muita gente para o vestibular hoje. O Colégio Estadual tem muitas das dificuldades que a gente conhece. E o que tem de diferente de um de outro se eu fui professor das duas redes, sou o mesmo professor? Estrutura, condições de trabalho, sentido. O aluno que está no Colégio do Pedro II sabe que aquela escola faz sentido para ele. Tem conflitos, é claro, tem horas, tem tal, mas aquela escola faz sentido. A gente precisa fazer a escola voltar a fazer sentido para o jovem, para o adolescente que está lá. E como é que você faz isso? Bom, primeiro a escola precisa ser respeitada. O Pesão agora está fechando escola. Fecha várias escolas. Quase 200 foram fechadas, especialmente no turno noturno, que são aqueles que mais precisam ter uma escola perto de casa ou perto do trabalho. Então ele está fazendo a história como se a educação fosse um número. Eu pego uma turma de 20 alunos aqui, fecho, para juntar com a outra turma de 20 alunos no outro bairro, fazer uma turma de 40. O problema é que descolocar esses 20 alunos daqui para cá, fazendo com que eles tenham que pegar mais um ônibus, que eles cheguem meia hora ou 40 minutos mais tarde na sua casa, ele vai desistir, ele já é o jovem que trabalha. Eu trabalhei durante o dia, estudava à noite, às vezes não dava para ir à aula, era cansado, tal. E aí ainda vai fechar minha escola? Não dá. Então a gente precisa fazer o inverso, a gente precisa investir para que a escola faça sentido. Tem, portanto, a questão da valorização dos profissionais de educação, a questão de que escola não pode ser só professor, tem porteiro, tem que ter orientador pedagógico, orientador educacional, tem que ter inspetor, tem que ter gente para botar a escola para funcionar. E tem uma coisa que é fundamental. Nós precisamos recuperar uma ideia do CIEP, que era a seguinte ideia. O CIEP tinha uma figura chamada animador cultural. O nome não é muito bom, não. Eu gostaria de chamá-lo hoje de articulador cultural, melhor para o que ele faz. Ele é um profissional concursado que na escola ele vai produzir cultura, poesia, arte, teatro, música, pode pegar roda de rima, funk, etc. Produzir arte na escola, e essa arte produzida na escola pode ser levada para a comunidade onde a escola está. Então você faz festivais ao longo do ano, você faz momentos em que faz a conexão. E ao mesmo tempo, este profissional localiza a cultura sendo produzida na comunidade e traz para dentro da escola. Esta conexão é a conexão perdida hoje em dia. A escola, o professor vai lá, ele está trabalhado de serviço, tem tempo de planejamento, ele vai lá dar sua aula e vai embora. O aluno vai lá, assiste a aula chata pra caramba e vai embora. O diretor vai lá, briga para funcionar e vai embora. E a escola não tem nenhuma conexão com a comunidade. Então essa conexão, a partir da figura do articulador cultural, na nossa opinião, é decisiva para a gente dar o salto que a gente precisa para virar a educação. Pelo contrário do jeito que está hoje, voltar a fazer sentido e disputar a nossa juventude no estado do Rio de Janeiro. Muito bem. O último desses 4 itens é o desenvolvimento econômico. Sim. A gente tem acompanhado esse processo aí de desindustrialização, que a rigor não é recente. Agora, mais recentemente, a gente vê um ocaso da indústria naval, setor petroquímico, toda a questão do petróleo, Petrobras, que impactam fortemente a economia do nosso estado. Como reverter esse processo, como tornar o estado do Rio de Janeiro foco de investimentos, desenvolvimento econômico, empregos, enfim. Isso. Então, tem uma coisa que você diz que é muito importante, Alan. A crise econômica que a gente vive hoje é uma crise econômica mundial. Perfeito. Só que ela se abateu sobre o Rio de Janeiro de forma muito maior do que em outros lugares. Para a gente ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a receita corrente líquida, que é a receita dos impostos correntes, de São Paulo cresceu 22%, de Minas cresceu 33%, do Rio de Janeiro caiu 3%. Esse é um sinal claro de que a crise se abateu sobre o Rio de Janeiro de forma muito mais violenta. Por quê? Porque a política, o modelo de desenvolvimento implantado por essa galera do Cabral, levou o Rio de Janeiro para o buraco. E que modelo era esse? Era um modelo que tinha no petróleo a sua principal mercadoria. Até aí, o petróleo é uma mercadoria valiosa, importante. O problema é que essa especialização foi levada ao extremo.
Eles exageraram. O Rio de Janeiro se transformou numa mera plataforma de exportação de petróleo. A famosa maldição do petróleo se abateu sobre o nosso estado. Mas era possível fazer de outra forma. Porque nem mesmo a cadeia produtiva do petróleo estava toda no Rio de Janeiro. A parte, inclusive, é só olhar o Comperge, que as obras estão lá abandonadas. E essa política do Temer agora de refinar, o petróleo vai lá para fora, refina lá e importa. Ela é imbecil para qualquer aluno de 8ª série entende que é uma política imbecil. E isso levou o Rio para o buraco. Então você precisa fazer o oposto, diversificar a economia. Isso é básico. Isso é economia simples, economia básica, diversifica a economia. Como é que você vai fazer isso? Bom, primeiro a gente precisa usar o petróleo para substituir o petróleo como matriz energética. Não dá mais para a gente continuar fazendo essa história achando que o petróleo é a salvação o tempo inteiro. Estamos matando o planeta. Perfeito. Então precisa fazer isso. Segundo, é preciso investir em obras de infraestrutura urbana, saneamento e mobilidade urbana. Isso gera emprego, isso gera movimento e economia, porque é construção civil, e isso deixa direitos para as pessoas. Direitos. Saneamento e mobilidade urbana, metrô, estação de barcas, saneamento da Baixada Fluminense. Cada real investido em saneamento são 4 economizados em saúde, etc. e tal. Segundo, você precisa investir na produção de medicamentos, no chamado complexo da saúde. Você tem aqui Manguinhos, Farmanguinhos, a Fiocruz. Você tem o Instituto Vital Brasil que está sucateado. Você pode fazer uma parceria público-público e atrair, inclusive, outras indústrias que vão produzir aqui medicamentos que não interessam produzir em outros lugares. Isso é ciência, tecnologia, inovação, está tudo pronto para poder, inclusive, gerar economia. Terceiro, a economia da cultura. Você tem, por exemplo, o carnaval. Carnaval movimenta milhões, bilhões de reais todos os anos aqui na cidade do Rio de Janeiro sem nenhum tipo de incentivo. Como é que é possível fazer festivais, até o próprio carnaval, mas festivais de culturas e outras coisas pelo estado do Rio inteiro, fazendo com que isso se transforme num polo, inclusive, de movimentação econômica para o setor de serviços, que é o setor que movimenta a economia no Rio de Janeiro. Historicamente. Então muitas pessoas acham que o turismo é a salvação. Não é. Turismo, infelizmente, emprega muito pouco e para que ele se torne uma atividade para empregar o suficiente para resolver, não vamos ter isso. O turismo é um elemento dentro disso que a gente está chamando de economia da cultura e do entretenimento, que vai fazer com que o setor de serviços se movimente e a gente consiga fazer com que a economia gerando aumenta a receita do Estado. Aumentando a receita do Estado, a gente tem condição de garantir saúde, segurança e educação. Mas tem uma coisa que eu preciso que as pessoas saibam. Tem uma coisa que é decisiva. Se nós não chegarmos para o governo federal e dissermos, nós não vamos cumprir esse tal regime de recuperação fiscal, a gente não sai do buraco. O tal regime de recuperação fiscal não é recuperação fiscal nenhuma. Ele foi uma agiotagem. O governo Temer agiu como agiota, uma frase até difícil de falar, agiu como agiota do Rio de Janeiro, porque ele fez com que o Rio de Janeiro agora ficou 3 anos sem pagar a dívida, mas os juros continuam correndo. A conta vai chegar. E pela tabela price, os juros estão correndo. E é dívida de quem com quem, Alan? É dívida do governo do estado com o governo federal. Quer dizer que a gente, no lugar de poder dar dinheiro para o hospital funcionar, tem que pagar o governo federal para quê? Para que o governo federal pague a banqueiro que continua tendo lucro desse jeito? Para que a gente não faça uma reforma tributária? A gente não rediscuta o pacto federativo? Para que a gente não rediscuta, inclusive, a própria dívida que o governo federal tem com o estado do Rio de Janeiro? Se nós não mexermos nisso, nós não vamos sair do buraco. E aí agora está todo mundo falando que vai mexer nisso. Todos os candidatos a governador falam, mas todos eles, os partidos deles, votaram a favor desse negócio. Votaram a favor desse negócio e agora, para enganar a população, dizem que vão mexer nisso. Isso a gente não pode deixar acontecer. Tarcísio, eu vou fazer uma última pergunta então para você e logo depois eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais. Nós temos hoje no Rio de Janeiro aí observado, né, algumas situações muito delicadas quanto ao respeito à diversidade religiosa. Nós somos um canal direcionado a um público específico, somos a Manchete Espírita, e que, segundo os dados do IBGE de 2010, né, somos cerca de 700 mil pessoas que assim se declararam, e considerando ainda o número de simpatizantes, frequentadores eventuais, a gente imagina até que esse número chegue a dobrar. E a gente vê acontecimentos de perseguição religiosa, mais especificamente terreiros de Umbanda, enfim, religiões de matriz africana. E temos no caso aqui na capital um atual prefeito, que é o prefeito Bispo, também com diversos episódios recorrentes de uma mistura das mais equivocadas entre política, religião e favorecimento ao seu segmento. A gente entende, e assim também determina a nossa Constituição, o Estado brasileiro é laico, né? Isso significa a isenção, a isonomia no tratamento de todas as religiões. Como você,
no governo do Estado imagina lidar com essa situação, o respeito, a liberdade religiosa e o tratamento equânime e isonômico a todos os segmentos religiosos? O Estado laico é um patrimônio nosso, é alguma conquista civilizatória que vem lá da Revolução Francesa, que a nossa República também construiu, e a gente não pode abrir mão dele. A gente tem que lutar todos os dias pela laicidade do Estado. Ele é a garantia do respeito a todas as religiões. A laicidade, ela é exatamente o espaço em que o Estado não pode nem prejudicar, nem favorecer nenhuma crença, nem a não crença. E é exatamente isso que garante a liberdade e a diversidade. E a gente precisa parar com essa ideia de que a diversidade é ruim. A diversidade é algo que nos torna melhores. É preciso respeitar a diversidade das manifestações religiosas do nosso povo. E, portanto, como governador, nós temos aqui algumas coisas importantes. Uma delas é: não é possível concordar com nenhum tipo de ódio e intolerância religiosa. Há, inclusive, uma proposta, vinda, inclusive, sobretudo do movimento negro, de que a gente possa constituir, inclusive, uma delegacia especializada na investigação dos crimes de intolerância religiosa. Eu acho essa uma boa ideia, porque eles estão crescendo e a gente precisa, de uma certa medida, investigar esses casos, fazer, inclusive, com que eles não aconteçam mais. Mas é preciso, sobretudo, ter uma cultura. E aí, usar a educação e a cultura do nosso Estado para o respeito à diversidade e a valorização dessa diversidade é fundamental. E aí, claro, é lamentável o que nós temos na Prefeitura do Rio de Janeiro hoje. Nós, durante a campanha, dissemos muitas vezes que a forma como o Crivella juntava religião e política era ruim, era uma ameaça. E essa ameaça foi se tornando real. Você tem hoje a nomeação de muitos pastores para cargos comissionados na prefeitura que não estão sendo nomeados por conta da sua capacidade de decidir e de gestão sobre aquele tema. Estão sendo nomeados porque são pastores. Isso não pode continuar. Então é preciso que a gente retome como um pacto entre nós de respeito a todas as religiões, à diversidade, à laicidade. E aí, como governador, um homem, fui criado na fé cristã, mas depois me afastei da Igreja Católica. Hoje, acredito em Deus, mas não professo nenhuma religião institucionalizada, sou um agnóstico e tal. Ainda assim, eu digo, é preciso respeitar todos aqueles que acreditam em deuses, em manifestações religiosas diferentes da minha, e aqueles, inclusive, que não têm nenhuma religião, nenhuma crença, que são ateus. É preciso respeitar a todos. O Estado não pode ter políticas baseadas nos preceitos religiosos. É preciso garantir o Estado laico, e esse é um desafio da nossa geração e das próximas gerações. Não podemos deixar isso morrer, isso é uma conquista, precisa ser feito. Eu quero deixar agora aberto para você um momento aí das suas palavras ou reflexões finais, um recado aí para os seus potenciais eleitores, para os nossos espectadores, quem acompanha o Manchete Espírita. Eu quero agradecer a você que assistiu essa entrevista, ouviu essa entrevista até o final, agradecer a você por essa possibilidade, dizer que a gente está diante de uma oportunidade histórica. As pesquisas, elas apontam uma continuidade do caos que a gente está vivendo, mas elas também indicam a possibilidade de mudança. E nós temos o orgulho de estar num partido que é oposição ao Cabral não desde anteontem, é oposição ao Cabral desde o início, porque a gente percebia que essa política de especialização econômica, de concentração nos mega eventos e nos mega projetos, levaria o Rio de Janeiro para o buraco que levou. Que essa política de segurança de confronto só traria mortes e não garantiria a vida que a gente defende. De que essa política de educação traria desesperança para os nossos jovens. Portanto, não é de hoje que a gente luta contra isso. A gente tem uma história de vida, uma história de luta que pode ser pesquisada por todo mundo, podem procurar nossas decisões, nossas votações, tanto aqui na Câmara de Vereadores, quanto na Assembleia Legislativa, quanto no Congresso Nacional. Temos uma bancada muito nos orgulha, inclusive temos muitos candidatos a deputado federal e estadual que nos orgulham, inclusive ao Senado, o Chico Alencar e a Marta Bassante, a chapa presidencial do Guilherme Boulos, a Sônia Guajajara, a primeira indígena numa chapa presidencial, portanto uma chapa de trabalhadores. E aqui no Rio de Janeiro, eu e Ivanete, que também é professora da Baixada Fluminense, queremos encarnar este projeto coletivo, um projeto do Estado do Rio de Janeiro, de que vai governar para quem trabalha, para quem vive do próprio trabalho,
para quem está procurando emprego, né? Porque essa é uma dimensão enorme, e não para o andar de cima para os banqueiros, doleiros e empreiteiros que mandaram no Rio de Janeiro nesse tempo todo. A lógica é, na medida em que a gente tem muita gente boa, fazendo muita coisa boa no Rio de Janeiro, se nós conectarmos isso, a gente tira o Rio de Janeiro do buraco, e com ética, transparência e participação popular, a gente vai ter uma vida mais feliz para as pessoas, porque no final é isso que a gente espera que um governo possa fazer. Muito bem. Tarcísio, muito obrigado, foi um prazer. Obrigado a você. Agradeço a sua gentileza, a disponibilidade da sua equipe também, toda a assessoria que nos ajudou a chegar até aqui e combinar essa entrevista. Para você que segue o nosso canal, segue o nosso site, manchetespirita.com.br, siga-nos nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima entrevista aí com os candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Até a próxima. Obrigado.